Fala galerinha do segundo ano, cara, que saudade. Na aula de hoje a gente vai falar sobre fito-hormônios ou hormônios vegetais. Meus amores, os hormônios vegetais é uma parte da botânica que é cobrado absurdamente pelo Enem, pela UERJ e pelas outras universidades também, belezinha? São 5 hormônios principais: as alcinas, citocininas, etileno, giberelina e ácido abscísico, belezinha? Então a gente vai aprofundar isso daí. O principal hormônio vegetal é a alcina. A alcina, moçada, também pode ser simbolizado pela sigla AIA. Quando eu falar AIA, fiquem atentos que eu estou falando de alcina. Show de bola? Aonde que é produzido a alcina? A alcina é produzida na gema apical do caule. Na pontinha do galho tem lá a gema apical. Se vocês não lembram sobre gema apical, volta lá na aulinha sobre tecido vegetal, que é importante, tudo bem? Aqui a gente tem as funções da alcina, que é o alongamento, o tropismo, o enraizamento, a dominância apical e o desenvolvimento da raiz. Calma, a gente vai aprofundar porque ela é a principal, tá, meus amores? Primeira função é alongamento celular. O que a alcina vai fazer? Bom, meus amores, o principal problema de crescimento de uma célula vegetal chama-se parede celular. A parede celular ela é uma estrutura rígida, de difícil movimentação, ela não tem uma plasticidade, como tem, por exemplo, a membrana plasmática. Então, ela limita o crescimento dessa célula. O que a alcina vai fazer? Qual vai ser a ação da alcina na parede celular? A alcina vai fazer com que proteínas na membrana plasmática peguem hidrogênios livres dentro da célula e joguem na parede celular. Quando eu faço isso, moçada, eu pego as fibras de celulose, que estão assim bem compactas, e começo a alongar uma das outras, formando um espaço maior, fazendo com que a parede celular cresça. Com isso, a célula também vai ter um alongamento. Outra função também das alcinas chama-se tropismo. Tropismo, moçada, por sinal, é a nossa próxima aula, que é o movimento das plantinhas. As plantas, elas se locomovem, né? Elas se mexem, não como nós, mas elas têm um certo tipo de movimento. Qual vai ser a ideia do fototropismo, por exemplo? O fototropismo, moçada, é o movimento das plantinhas em direção ao sol. E funciona dessa forma aqui, ó. O caule, ele tem fototropismo positivo, ou seja, ele se sente atraído pela luz. O caule ele sempre vai crescer em direção à luz. Já a raiz ela tem fototropismo negativo e vai crescer fugindo da luz. Olha que interessante. Se eu tenho uma fonte de luz aqui, as alcinas serão deslocadas para o lado que tem mais sombra do galho. Consequentemente, vai fazer aquele alongamento que eu falei para vocês da função anterior. E olha que interessante, se o caule está com mais alcina do lado de cá, ele vai fazer com que as células do lado de cá cresçam mais do que a do lado iluminado. Consequentemente, olha o que vai acontecer. Eu vou crescer aqui, mas não vou crescer desse lado. Estou crescendo aqui, crescendo. Consequentemente, eu acabo virando para o sol. Show de bola? Já a raiz, ela tem um fototropismo negativo. Na presença da alcina, ela vai segurar o crescimento, fazendo com que cresça mais o lado mais sombrio, né? O lado menos iluminado. Show de bola? Porque a raiz tem que fugir do sol. Quanto mais longe do sol para a raiz, melhor. A alcina, moçada, também promove o enraizamento de estacas. Bom, vamos lá. É comum algumas pessoas pegarem um pedacinho de galho de planta, ver uma plantinha bonitinha, pega um galinho de planta, quebra, enfia na terra e brota perfeitamente. Existem produtos que até facilitam isso, que são as alcinas sintéticas. Você pega esse galinho, passa a alcina sintética e coloca em um vasinho, em um potinho com terra e vai fazer o crescimento de raiz. Porque, como eu falei para vocês, moçada, a alcina ela é o principal hormônio de crescimento vegetal. Ela controla o crescimento de inúmeros órgãos da plantinha. Um deles é a raiz. E olha que interessante, as concentrações de alcina para raiz e caule são diferentes. Por isso, é que a plantinha sabe quando que está na hora de crescer caule e quando que está na hora de crescer raiz. Vão comigo? Olha aqui no gráfico. Ó. Uma baixa concentração de AIA promove o crescimento de raiz. Uma alta concentração de AIA promove o crescimento de caule. Então, como que a planta faz? Ela fica, subiu o nível de AIA, eu produzi caule, faço desenvolver caule. Diminuiu um pouquinho,
faço produzir raiz e fica nesse controlezinho. Por isso que a planta, na maioria das vezes, a altura que ela tem para cima, ela tem para baixo. A alcina também promove a dominância apical. Como assim, meus amores? Próximo da pontinha de um galho, principalmente do galho principal, você não percebe a formação de novos galhos. Ó. Não tem ramos, não tem ramificações aqui. Quando a gente tira a gema apical, note que as gemas laterais começam a se desenvolver em galhos. E um deles vai tomar a posição de gema principal, de gema apical. Tudo bem? Quando a gente tira a gema apical, a gente acaba quebrando essa dominância. Show de bola? Por que isso acontece? Porque o nível de AIA vai ser reduzido aqui. Como o AIA é produzido na gema apical, então eu vou lá e descarto a sua produção. Citocinina. Citocinina já é um outro hormônio vegetal. Ela promove a divisão celular. Esse hormônio, moçada, faz com que as células se multipliquem mais rapidamente. Também promove a diferenciação dos tecidos. Olha, lá no tecido meristemático, eu consigo produzir inúmeras células, mas todas indiferenciadas, células tronco. A célula começa a tomar um caminho na vida dela conforme a citocinina vai agindo. Se eu vou jogando citocinina, eu falo, legal, vou aqui virar a célulazinha da folha, vou virar a célulazinha do caule, vou virar a célulazinha da raiz, e assim vai, belezinha? Ela estimula o alargamento caulinar, assim como a alcina, só que aqui um pouquinho diferente. A alcina ela meio que faz o crescimento da planta como um todo. Já a citocinina é só do caule, principalmente o entrenó, tá, meus amores? Promove o retardamento do envelhecimento da célula, que é chamado de senescência. A plantinha se mantém viva por mais tempo. E por que ela se mantém viva por mais tempo? Porque ela promove a divisão celular. Show de bola? E graças à citocinina que há a quebra da dominância apical dos galhos. Então vamos lá, eu posso quebrar a dominância apical pela ausência da alcina ou se eu jogar citocinina. Vamos supor o seguinte, que eu peguei uma plantinha, na pontinha do galho eu comecei a jogar citocinina sintética, eu comecei a jogar muito. O nível de citocinina vai subir demais, logo vai começar as geminhas laterais a se desenvolver. Show de bola? Etileno, esse hormônio é um dos mais abordados no Enem, junto com as alcinas. Show de bola? Por quê, meus amores? Porque o etileno, ele promove a germinação em plantas jovens, mas principalmente promove o amadurecimento dos frutos. Por exemplo, a banana. Quando a gente colhe banana, quando os produtores colhem a banana ainda está verde. Só que durante o transporte ela acaba amadurecendo, porque ela vai liberando um gásinho chamado de etileno, e esse gás promove um envelhecimento celular, faz com que as células comecem a se desenvolver mais rápido, começa a amadurecer o fruto bem mais rápido, tudo bem? Tanto é que os nossos avós, quando pegavam um fruto que ainda não estava muito doce, embrulhava num jornalzinho e colocava num recipiente fechado. 2 dias depois, no máximo, o fruto já estava extremamente docinho, já estava extremamente maduro. Por quê? Porque esse fruto, em processo de amadurecimento, foi liberando etileno e foi amadurecendo o fruto inteiro. O etileno também promove, moçada, a queda das folhas, principalmente no outono. E a gente descobriu isso porque antigamente as praças públicas eram iluminadas com lâmpadas movidas a gás. E a galera começou a notar que quando essas lâmpadas estouravam e vazavam um pouquinho de gás, as folhas das árvores ao redor dessa lâmpada que foi estourada começavam a cair, mesmo não sendo o outono. Então foi aí que descobriu-se que o etileno exerce nas plantas uma determinada função. Tá? Giberelina. A giberelina, moçada, ela é semelhante à alcina, só que você sempre vai associar a giberelina mais com a quebra da dormência da semente. É ela que dá aquele startzinho para a plantinha germinar. A gente consegue encontrar giberelina em grande quantidade, por exemplo, na água de coco. Tanto é que a galerinha que faz jardinagem, paisagismo, gostam muito de cultivar orquídeas. Só que a semente de orquídea, meu amor,
é muito, mas muito difícil de germinar. Então o que a galera faz? Pega a semente da orquídea e joga a aguinha de coco. Isso faz a quebra da dormência dessa semente. Uma outra função da giberelina é o de fruto partenocarpo. O que é o fruto partenocarpo? É aquele fruto que não vai ter semente. E por que isso vai acontecer? Porque para formar o fruto, eu preciso que haja fecundação, não é isso? Preciso que o grãozinho de pólen vai lá, pouse no aparelho reprodutor feminino, crie o tubo polínico, haja a fecundação, o ovário da flor vai se desenvolver no fruto. Lembram-se disso, não lembram? Belezinha. Só que aqui, molecada, a gente faz o contrário. O que a gente faz? A gente vai na flor, ainda em seu estágiozinho de desenvolvimento, e borrifa giberelina ou ainda a alcina. A alcina também faz esses frutos paternocarpos, tá? A gente espirra esses hormônios sintéticos e o fruto começa a se desenvolver. É desse jeito que a gente consegue produzir o limão Tahiti. Note que o limão Tahiti não tem semente. Existem uva, por exemplo, existe aquela uva sem semente. Por que existe aquela uva sem semente? Porque foi borrifado hormônios vegetais para que isso aconteça. O último hormônio, ácido abscísico. O ácido abscísico, moçada, ele vai promover a dormência em gemas e de semente. O que isso quer dizer? Quer dizer que no inverno ela vai forçar a semente a não quebrar a dormência, a ficar em estadozinho de semente. Por quê, moçada? Porque se chega no inverno, nesse inverno rigoroso, e a semente germina, ela vai morrer, porque as condições climáticas aqui não são favoráveis. Então o ácido abscísico promove essa dormência de semente, belezinha? Também promove o fechamento estomático, faz com que os estômatos, aquelas aberturazinhas que tem na face inferior da folha, elas fecham. No inverno também. Por quê? Porque apesar daqui ter muito gelo, moçada, aqui não tem muita água em estado líquido. A raiz ela não consegue absorver gelo, ela consegue absorver água em estado líquido. Show de bola? Como a água está congelada, então a plantinha fica sem água para fazer a fotossíntese. Então o que ela faz? Fecha o estômago para economizar a perda de água. Show de bola? E por último, o ABA vai fazer com que as folhas envelheçam mais rapidamente. Porque, vamos raciocinar comigo, suponhamos que a planta está passando por alguma dificuldade nutricional. Em vez dela forçar manter ali aquelas folhas, manter os frutos, as flores, ela joga o ABA e faz com que tudo isso caia para economizar um pouco da energia, tudo bem? Meus amores, espero que vocês tenham curtido essa aulinha super tranquilinha, mole. Façam atividades online, eu estou de olho em vocês. Beijão, até a próxima.